I said, ooh, come on baby, turn the lights off. Chegamos ao capítulo 3 do livro Treine seu cérebro para ser feliz. E aqui o que vai ser tratado é a questão da massa cinzenta, que é como é o nosso cérebro. Uma frase inicial de Albert Einstein: devemos tomar cuidado para não transformar o intelecto em nosso Deus. Ele obviamente tem músculos fortes, mas não tem personalidade. É incapaz de liderar, só pode servir. Aqui eu me lembro da primeira frase impactante que o meu terapeuta me trouxe quando eu comecei a terapia lá em 2019. Não pode o servo mandar em seu senhor. E aquilo soou tão estranho, mas eu já tinha lido algo semelhante na Bíblia. Ele falou aquilo, eu fiquei pensando, como assim? O servo mandar em seu senhor? Quem é o servo? Quem é o senhor? Ele estava se referindo à questão do nosso agir automático. Quando a gente se deixa levar pelas vontades de forma inconsciente, sem considerar o que é necessário e o que é útil para nós, e só segue a vida, é o servo que está nos guiando. A gente segue sem consciência. A gente come sem consciência. A gente se movimenta sem consciência ou não se movimenta. A gente escolhe coisas para nos trazer prazer de forma inconsciente, sem considerar as consequências. Porque tudo na vida tem uma consequência, seja ela boa ou má. Essa frase de Albert, este trechinho, é a isso que se refere. Porque o nosso cérebro, ele tem músculos fortes, como que ele bem disse. Ele aprende e realiza com força aquilo que ele aprende. E pra gente mudar depois é um pouco difícil, porque tudo que é forte é mais difícil de vencer. Um preceito muito antigo da neurociência que diz que os nossos processos mentais, que são os nossos pensamentos, se originam da atividade cerebral. Ou seja, nosso cérebro estaria no comando quando criamos e damos forma à mente. Contudo, a gente sabe que após inúmeras pesquisas hoje, tudo pode ser modificado, porque a atividade mental repetida é capaz de gerar mudanças na estrutura das ligações e nas capacidades do nosso cérebro. Aqui a gente entende que a mente é uma coisa, o cérebro é outra, embora ambos estejam conectados aos processos mentais, fazem parte de todas as atividades cerebrais. Qual é a diferença entre o cérebro, a mente e a personalidade? O cérebro, ele é o órgão composto de tecidos nervosos e opera como controle central do corpo. Recebe, processa e coordena informações sensoriais internas e externas, além de armazenar memórias. A mente é o elemento que permite uma pessoa estar consciente do mundo, das suas experiências, também internas e externas, no mundo. É na mente que há o locus da nossa consciência e do nosso pensamento. Então, sem a mente, a gente não é capaz de pensar, ter sensações e emoções. Aqui já está a diferença entre a mente e o cérebro. Um é como se fosse um repositório e o outro é como se fosse uma energia, vamos dizer assim, que movimenta as coisas. E a terceira, que é a personalidade. O ser essencial de uma pessoa, a parte que a distingue de outras. É o elemento que permite que uma pessoa reflita sobre sua existência. Que tá quando você olha para irmãos gêmeos. Eles basicamente viveram as mesmas coisas por muito tempo de suas vidas, até constituírem suas famílias, saírem da casa do pai e da mãe. E quão diferente é a personalidade de ambos. E aqui ele traz a ideia que o meu terapeuta também trouxe, que foi o que mais me ajudou a entender essa dinâmica do agir automático, que a gente pode olhar para nossa mente, para o nosso cérebro, para a nossa personalidade e pensar num computador pessoal, que é uma maneira mais fácil da gente entender toda essa construção do que somos nós e dessa interação entre o cérebro, a mente e a personalidade. O cérebro pode ser a parte integrada por fiação. Placa-mãe. A mente é o software, que são os programas que a gente coloca no computador. E a personalidade é o conteúdo que a gente vai digitando. As palavras, os pensamentos, a interação que acontece usando os softwares, que é a mente, com a placa-mãe, que é o cérebro. Tanto o hardware quanto o software
são irrelevantes para o conteúdo que surge na personalidade, porque o usuário final, você, utiliza o software e o hardware da forma como precisa usá-los. A mente é produto do cérebro e a personalidade depende da mente, mas cada qual requer formas diferentes de compreensão. Por isso que muitas vezes a gente não compreende o que o outro fala, porque as conexões que existem dentro de nós, dentro do nosso cérebro, as informações armazenadas não são as mesmas. Então é preciso um trabalho conjunto de quem quer ser compreendido e de quem procura compreender algo, para que haja essa conexão entre o que fala e o que se compreende do que é falado. Vamos entender o cérebro versus o processo de pensamento consciente. Basicamente, o cérebro realiza as funções de absorver informações sensoriais dos ambientes interno e externo. O ambiente interno é tudo que está no meu corpo, desde algo que eu sinto diferente com base num alimento que eu ingeri, uma música que eu ouvi, e externo do mundo. Dramas que você vê, acidentes que acontecem, como que você percebe e sente tudo aquilo. Utiliza regras condicionais para responder a informações posteriores sobre os ambientes. Faz comparativo entre as informações novas que a gente recebe, combinando-as com as pré-existentes para que possa nos guiar a novas mudanças de ambiente, tanto interno quanto externo, ou não mudar. Isso tudo ocorre por meio de músculos e glândulas. Ele vai entender o pensamento consciente com relação à mente. A mente, ela aumenta o poder dos impulsos elétricos do cérebro, mantém a pessoa acordada, ajuda também a processar informações que estão armazenadas, mantém a consciência atenta e compara as regras que já estão automatizadas no nosso cérebro, processando reações de forma consciente. Cria pensamentos abstratos e complexos, gera lógica e raciocínio, contém o que nós humanos gostamos de chamar alma. Então, a mente é a alma. É quando a gente mantém a mente em presença que a gente consegue manter o controle da nossa vida. O cérebro, ele funciona mantendo o controle e o impulso das atividades mentais. Entretanto, por meio do uso explícito das atividades mentais, a gente pode conscientemente manter o controle e orientar as funções cerebrais, que por sua vez criam novas atividades mentais e novas funções cerebrais, que é o que eu estava falando antes. Quando a gente começa a observar, se perceber, a gente consegue direcionar como a nossa mente funciona, claro, tendo um cérebro perfeitamente funcional também. O você em você. A personalidade autobiográfica e identidade consiste em processos biológicos criados dentro do cérebro a partir dos componentes interativos, conexão neuronal com conexões neuronais, por um longo período. E essas ligações neuronais criam uma espécie de mapa cerebral que a mente usa para formar imagens mentais. Então, esse você em você é um aspecto unicamente humano do seu ser. É daí que surgem as narrativas da nossa vida, do passado que a gente viveu e do futuro que a gente projeta. Por isso que tudo pode ser modificado, porque, pois às vezes a gente interpreta as questões sob a visão de uma criança indefesa que buscava segurança e não obteve, e aí na vida adulta vivemos presos a certos traumas, e quando tomamos conhecimento de que isso é a criação de uma criança e que a gente manteve essa criação em nossa imagem mental, e a gente reconhece que é possível mudar, então a gente reescreve as nossas memórias, a gente ressignifica as histórias que viveu e aí passa a projetar um futuro mais saudável, um futuro mais alegre, que nada mais é que você estar no controle novamente da própria vida.